Boa tarde, bem-vindos a mais um Antitude, aqui na FNAC do Chiado, desta vez com o Adolfo Mesquita Nunes, que eu agradeço ter aceitado o convite. Obrigado eu A pelo convite. propósito do seu último livro, Algoritmocracia, ahm, no prefácio reconhece, ao contrário de muitos autores, ter utilizado a inteligência artificial para o escrever. Isso não é como um pacifista ir armado a uma marcha pela paz? Eu acho que faz parte do dever de transparência a utilização de sistemas de inteligência artificial, ou reconhecer a utilização de sistemas de inteligência artificial, e não vejo nenhuma gravidade nisso, porque eles são muito úteis enquanto instrumento, para aperfeiçoar, para agilizar, para melhorar, e não enquanto autores, não é? Sim, não no aspecto criativo, não é? Podemos pedir-lhe que crie e que escreva um livro sobre algoritmos e podemos até pedir a um sistema que o faça, mas o resultado será inevitavelmente bastante pobre. Ele precisa de muita informação e Sim. interação connosco para poder produzir um livro, que espero eu, consistente, não é? Portanto, eu, ao dizer isso, não creio, ou espero, que as pessoas não fiquem a achar que foi o ChatGPT que escreveu o livro todo. Não, não, acho que não, acho que ninguém vai Mas, ficar. por exemplo, posso já dar um exemplo. Eu pedi ao ChatGPT que eu pedi-lhe explica o que é um algoritmo para uma criança de 11 anos. E a Sim. explicação que ele me deu foi exatamente a explicação que eu coloquei no livro, porque me pareceu ótima, ideal, e eu, em vez de perder tanto tempo a tentar perceber como é que eu explico isto com imensa facilidade, foi o ChatGPT que o fez. É um exemplo de onde é que eu utilizei. Sim, 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 não, ninguém vai pôr isso em causa. Era mais a ironia da coisa. Uma das coisas mais interessantes no livro é quando menciona a sua pureza ideológica ter sido posta em causa por citar o Papa Francisco, normalmente conotado com a esquerda. Isto porque geralmente a pureza ideológica é uma opção conotada com a esquerda e não com a direita. Estará o ambiente digital a robotizar-nos ao ponto de seguirmos diretrizes como as máquinas de Philip K. Dick em Do Android's Dream of Electric Sheep, foi o livro que deu origem ao Blade Runner, e onde não é possível matar humanos, mas há uma enorme falha na empatia que é quase equivalente a isso. E são tantos temas numa só pergunta, vou só arrumar o assunto da pureza ideológica e do Papa Francisco. É verdade, eu tipicamente associava à esquerda, sobretudo à extrema-esquerda, uma permanente busca de pureza ideológica e, portanto, uma grande segmentação no espaço político em que todos os partidos à esquerda queriam mostrar que eles é que eram os verdadeiros Sim, partidos da esquerda. Não estava habituado a ver a direita nesses campeonatos de pureza ideológica e comecei a ver o meu espaço político, não só partidário, mas comecei a vê-lo com concursos de pureza ideológica sobre quem é mais direita ou sobre quem é a verdadeira direita, de tal forma que eu fui apelidado de ser de direita fofinha, não é? Portanto, uma direita que não sim, era bem direita. E o caso que eu conto no livro, para os nossos ouvintes perceberem, aconteceu numa reunião do CDS, portanto, o partido que eu na altura pertencia, em que inevitável. eu citei o Papa Francisco, e alguém me diz no fim: olha, podias ter citado antes o Bento XVI, Exato. porque é um Papa mais palatável para a direita. E eu achei isso um absurdo tão grande que me ficou na cabeça. E quando quis encontrar uma história para poder começar o livro, foi essa que me ocorreu. A outra parte da pergunta, sobre a empatia, Sim, acho que sim, acho que estamos a perder a empatia, e isso é visível nas nossas relações familiares e de amizade. Se nós pensarmos um pouco, falamos muito menos de política, ou conseguimos falar muito menos de política com calma, sim, do que há 10 anos. Não é? Hoje torna-se um tema muito mais conflitual. E isso tem muito a ver com as redes sociais e com as bolhas, que têm muitas coisas positivas, mas um efeito negativo que têm é que nos vão afunilando numa realidade, e isso tem o contraponto de nós deixarmos de saber o que é que os outros veem, o que é que os outros leem, o que é que eles acham, e portanto, como é normal, se nós não somos confrontados com aquilo que os outros pensam, acham ou leem, deixamos de achar que isso é legítimo, sim. passamos a reconhecer a estranheza, não é? E essa empatia eu acho que sim, que está, não diria a perder-se, mas está a deteriorar-se. Sim, na incapacidade de lidar com as opiniões opostas, precisamente por o algoritmo nos sujeitar àquelas com as quais à partida concordamos. Não só, ou seja, o que é que o algoritmo faz? O algoritmo tem uma intenção positiva e uma menos positiva. A positiva é dar-nos coisas que nos interessem.
para que nós não percamos tempo. E, portanto, se eu gosto de música francesa, o algoritmo vai-me recomendar que ouça música francesa e não me vai recomendar heavy metal. E eu agradeço isso, porque me está a poupar tempo. Mas o efeito negativo disto é que eu deixo sequer de saber o que é outro género de música. Deixo de o conhecer. E, portanto, quando eu me encontro com alguém, eu deixo de conseguir conversar com essa pessoa, porque eu vivo num mundo à parte. Se somarmos a música francesa a todos os aspectos da nossa vida, portanto, não é só na música que o algoritmo faz, nós vamos ficando mais isolados. Qual é o aspecto que é negativo e para tentar explicar? O algoritmo quer dar-nos aquilo que mais nos interessa, porque quer que nós percamos muito tempo online. Porque quanto mais tempo nós tivermos online, mais dados deixamos e mais publicidade vemos. Scroll infinito. No fundo, como o scroll infinito. Ou seja, os algoritmos estão programados para nos dar coisas que nos deixam agarrados. Ou seja, que nos viciam. A parte mais aborrecida disto é que a nossa natureza faz com que nós nos viciemos em quê? Em coisas insólitas, coisas que nos metem medo, que nos causam ressentimento, apreensão, coisas que nos indignam. Portanto, nós clicamos muito mais facilmente em notícias escandalosas, insólitas, até falsas, ou que nos provocam ansiedade e ressentimento e medo. Portanto, o que significa que nós vamos sendo empurrados todos os dias para histórias que nos fazem ter cada vez mais medo e ficar cada vez mais ressentidos. E isto é um caminho que depois nos leva, devemos de conversar sobre isso, Sim. para a polarização e para a radicalização. Isso e gatinhos, não é? É o que me mete medo, e os gatinhos também. Sim, mas talvez dar este exemplo. Se um dia publica-se um estudo que diz que as vacinas têm efeitos adversos de cariz oncológico em 0,5% dos casos. Estou a inventar, não há nenhum estudo destes, mas vamos imaginar que há este estudo. E há 2 jornalistas que escrevem sobre o estudo. Há um que diz, como título, estudo mostra que 0,5% das vacinas podem ter efeitos oncológicos, e outro escreve, estudo mostra que vacinas causam cancro. Nenhum dos títulos é falso, embora um é manifestamente enganador. O algoritmo não tem nenhuma preferência por estes títulos e, portanto, para ele é completamente indiferente os 2 títulos. Mas o algoritmo vai reparar numa coisa. Vai reparar que nós clicamos muito mais no título do estudo mostra que vacinas causam cancro. Não é? No escândalo. E, portanto, como esse link tem mais pessoas a clicar, o algoritmo vai dizer, olha, isto é que é o que está a interessar às pessoas, portanto vamos colocar nas outras pessoas todas, vamos colocar este título. O outro título ficou arrumado. Mas não acaba aqui. Não só nós clicamos porque estranhamos, o título causa-nos até apreensão e estranheza, mas ao clicarmos, e se ficarmos a ler, o que é que o algoritmo diz? Olha, o Adolfo está interessado em temas sobre vacinas e cancro, portanto, vamos dar-lhe mais. O que é que acontece? Acontece que eu passo a receber, como sugestão de leitura, cada vez mais textos sobre vacinas e cancro. O que significa que eu, que não tinha nenhuma preocupação sobre vacinas e cancro, não tinha nenhuma ideia de que as vacinas causavam cancro, não era anti-vacinas, começo a entrar num loop de notícias e de conteúdos que me vão fazer ficar preocupado com o assunto. E os algoritmos ainda fazem mais. Dizem assim, olha, as pessoas que clicam e estão preocupadas com estes temas, estão preocupados com outros temas parecidos. E então eu vou começar a entrar numa bolha de teorias da conspiração e é difícil eu perceber que estou a ser manipulado, porque sou eu que clico, são sugestões que me aparecem, e é este o efeito pernicioso. Agora, nós não vemos só coisas com as quais concordamos. Eu esqueci-me que era um ponto onde eu ia. Há muita ideia de que as bolhas é só ver as coisas com que a gente concorda, mas não é. Isso também, mas é também ver o mais odioso do lado que a gente discorda. Ou seja, eu não só vejo na minha bolha os políticos de quem eu gosto e clico e faço likes e etc. Como vejo o mais absurdo dos políticos de quem eu não gosto. O que significa que eu quase nunca sou exposto àquilo que o outro lado político diz de sensato. Só sou exposto àquilo que ele diz de absurdo. Portanto, eu passo a achar que do lado lá só há o absurdo, só há a caricatura do outro lado. E está o algoritmo a querer que eu só veja o absurdo? Claro que não. O algoritmo apenas sabe que pessoas do meu lado político clicam naqueles conteúdos porque são absurdos e, portanto, vai-me dar. Não há aqui nenhuma teoria da conspiração da minha parte. Queria eu explicar. O algoritmo não faz isto com intenção, o algoritmo, as plataformas não fazem isto com intenção. Somos nós, com a nossa natureza, que vamos dando instruções aos algoritmos e que eles que nos tornam
Sim, sim, não qualifica a reação, só está interessado no facto dela existir. Exato. No fundo, os algoritmos estão sempre a medir as nossas reações. Eu penso que as pessoas talvez não tenham tanto esta noção, mas o algoritmo mede tudo. O algoritmo mede se nós clicamos mais em determinado tipo de palavras ou não, a que horas é que vemos determinado tipo de conteúdos, vê a duração média dos vídeos que nós gostamos de ver. Quando nós deixamos um vídeo, ele sabe exatamente em que é que foi e retira informações daí. E, portanto, da mesma maneira que hoje uma série de televisão mede quando é que as pessoas fazem pausa para ir beber um café ou etc. E para poderem começar a ter guiões que não deixem as pessoas sair. Portanto, o algoritmo mede mesmo tudo. É como termos um espião permanentemente a seguir tudo aquilo que nós fazemos. Com o propósito, lá está, de nos conhecer melhor e de continuar a oferecer-nos coisas que nos interessem. O problema é que a nossa vida, exposta só àquilo que nos interessa, é terrivelmente pobre e voltamos ao ponto, faz-nos desconhecer o outro. E isso é, numa sociedade que precisa de empatia, porque hum, as redes familiares, sociais e de amigos são essenciais. eh, é triste. Pode acontecer que uma família estejam os quatro na mesma casa, partilham todos a mesma password do Wi-Fi, mas vivem em realidades completamente paralelas porque estão a ver coisas completamente diferentes. Sim. E nesse sentido, o que estava a dizer antes do vício, e é verdade, isso está mais do que comprovado. Qual é a opinião que tem em relação à proibição dos telemóveis para as crianças? E já agora pergunto mesmo, será que deviam vir com um aviso, como os maços de tabaco, não a dizer que mata, mas pelo menos que vicia? Nós, como sociedade, fomos aprendendo a lidar com o vício, não é? Com os fenómenos aditivos e fomos procurando regular esses fenómenos aditivos. O jogo tem um determinado tipo de regulação, limitações à publicidade, limitações à idade com que as pessoas fazem, o álcool tem, o tabaco tem, e nós estamos agora a aprender a descobrir qual é a melhor forma de lidar com isto. Ahm, Chega tarde, talvez chegue tarde esse género de regras e de proibições, mas nós demorámos tempo a perceber o fenómeno aditivo. Eu não diria que se deveria proibir o telemóvel, porque não é, o problema não está no telemóvel. O problema está no efeito aditivo dos telemóveis, Conteúdos. dos seus conteúdos. Não é a mesma coisa, porque muitas vezes compara-se. Bom, mas nós também estávamos sempre com o Game Boy, também estávamos sempre com os jogos e, portanto, qual é a diferença? É só apenas um conteúdo um pouco mais atual. É totalmente diferente. Porquê? Porque os filmes que eu vi em miúdo não estavam desenhados para me viciar. O Game Boy era viciante porque era viciante, mas o seu conteúdo não estava programado ao milímetro para me viciar e para me viciar a mim em particular. O que é que eu quero dizer com isto? Que todas as crianças, todos os adolescentes e todos nós estamos a ser viciados naquilo que mais nos vicia, que é diferente uns dos outros. Portanto, o conteúdo que eu recebo para me viciar é completamente É diferente. um vício personalizado. E, portanto, isto nunca aconteceu. Antes, se queriam viciar toda a gente, não conseguiam, não é? Porque Sim, cada havia um é. Cada, disparidade entre cada o público, sim. Portanto, o meu ponto é o conteúdo aditivo das redes sociais e das plataformas eletrónicas é que eu penso que faz sentido proibir, porque ele tem esta componente aditiva e a sociedade, quando vê fenómenos aditivos, tende a limitar. E eu acho que essa limitação faz sentido. Não tenho estudos suficientes para saber até que idade, se devemos ter intervalos com ou sem. Não, ou seja, mas enquanto princípio geral, essa limitação faz-me sentido. Não é porque se está no telemóvel distraído, é porque estamos perante um fenómeno aditivo que tem depois essas consequências de que estávamos a falar. Sim, o exemplo que deu há pouco do algoritmo e da música francesa, ou do heavy metal, eu gosto de ambos, confesso. Mas também não removeu daqui uma outra parte das relações humanas, ou seja, nós antes descobríamos essa música, se fosse qual fosse, através de recomendações, através de conversas, o que criava laços entre nós. E neste momento, através do isolacionismo digital, o que acontece é que cada um acaba por ter a ilusão de que faz a sua própria curadoria, apesar dela estar a ser alimentada pelo algoritmo e não pela descoberta e interação com o outro. Sim, três coisas aí. Há uma crónica muito engraçada do Miguel Esteves Cardoso, aí há um ano, em que ele falava disto e dizia: antes era uma seca, tínhamos que ouvir as músicas que os nossos amigos queriam que a gente ouvisse, tínhamos que partilhar a televisão com a nossa família, tudo isso era uma seca.
não víamos só aquilo que queríamos, mas dava-nos esta enorme capacidade de descobrir coisas que se calhar nós não gostaríamos e de compreender o outro. E isso eu acho que é importante agora dar o passo seguinte, que é esta ideia de que o algoritmo nos devolve apenas aquilo que nos interessa é falsa. É aquilo que nos interessa que bem ao dia de hoje. Mas se eu ficar preso no que me interessa só ao dia de hoje, eu não estou a descobrir outras coisas que me interessam também e que o algoritmo não pode adivinhar porque eu ainda não as descobri. Sim. E, portanto, nós ficamos mais pobres, ficamos mais Monotemáticos, não é? afunilados, Sim. ficamos, a não ser que, podemos falar disso mais tarde, nós comecemos a regular os algoritmos de alguma forma que nos permita personalizar. Portanto, esta componente de dizer que somos nós que afinal mandamos no algoritmo, porque o algoritmo se limita a dar aquilo que nos interessa, eu acho que é uma visão muito redutora até do que é a cultura. A cultura, quer dizer, cada um traz a sua noção de cultura, Sim. a minha é conhece-te a ti mesmo. Eu não me posso conhecer a mim mesmo se a única coisa que eu tenho é um espelho de mim mesmo. Não me permite, eu não desenvolvo mais nada, estou sempre a ver a mesma coisa e, portanto, eu não me consigo conhecer. E o algoritmo é um pouco um espelho que nós precisamos de atravessar e descobrir outras vocações de nós próprios. Ainda em relação à empatia, uma vez que eu acho que o algoritmo está diretamente relacionado, não, surge em relação com uma parte dessa perda de empatia, pode não ser o principal responsável, mas pelo menos alastrou-a. Essa empatia, que costumava ser um pilar dos valores cristãos, não está agora a ser subvertida por um nacionalismo bacoco, por pessoas que socorrem Deus para justificar a sua cruzada contra quem consideram infiéis. Ahm, O que eu estou a perguntar no fundo é se está a haver uma apropriação da empatia no sentido de a conduzir só num determinado âmbito. a partir do momento em que a nossa realidade se vai fechando e que só vemos pessoas iguais a nós e que pensam o mesmo que nós, e mais do que isso, quando vemos os outros, só vemos uma versão caricatural dos outros, nós de facto perdemos algo que é essencial em democracia, que é respeitar o adversário. Não é? Eh, Nos Estados Unidos, Que é diferente de inimigo, não é? com certeza, não é? Nos Estados Unidos, quando, vamos, se nós acreditarmos que a Hillary Clinton tinha uma pizzaria onde praticava uma seita, tinha uma Sim. seita pedófila, onde sacrificavam crianças, Bebia o sangue das crianças. bebia o sangue das crianças, e há muita gente que acreditava nisso. Se ela ganhar as eleições, as pessoas que acreditam nisso acham com naturalidade que têm que fazer tudo o que é possível para impedir que aquele mal possa ganhar as eleições, não é? Portanto, eles já não olham para a Hillary Clinton como uma adversária de quem não gostam nada e que tem uma visão completamente diferente da sociedade, mas como alguém abjeto que não pode exercer funções políticas. E nós até conseguimos, tendo um pouco de empatia, perceber essas pessoas, porque se estamos perante uma dona de uma pizzaria onde há um culto satânico e pedófilo, nós não vamos achar que o resultado das eleições tem que ser desrespeitado. Sim. Bom, então o que se passa muito agora com estas bolhas é que, como as teorias da conspiração, as mentiras, mas sobretudo as meias-verdades, são tão intensas e estão todos os dias nos nossos telemóveis, que pode de facto acontecer que muitos de nós só queiramos, só aceitemos como legítimo, como aceitável aquilo que é igual a nós e que pensa como nós, porque os outros não pensam de forma diferente. Os outros são inimigos do nosso modo de vida e do nosso modo de pensar. Um dos momentos mais interessantes em algoritmocracia é quando escreve: resistir ao adversário não é ter um projeto, ou seja, o simples ato de oferecer resistência ao adversário não é por si próprio apresentar uma alternativa. Isto para quem não lê o livro. Sobretudo considerando que ao viver num mundo polarizado é fácil perder de vista a identidade pessoal e definirmos em oposição ao outro. E isto vai de encontro ao que disse sobre o algoritmo, que oferece tanto a confirmação do que somos, como o desacordo total daquilo pelo qual nos definimos. Essa forma de estar foi acentuada ou foi criada pelo meio digital? Ahm, nós, há uma, há uma ideia que eu tento refutar no livro, que é esta: o algoritmo limita-se a devolver-nos os preconceitos que nós temos. E, portanto, o algoritmo não tem propriamente culpa de nada. Se nós somos homofóbicos, ou misóginos, ou racistas, ou o que for, o algoritmo limita-se, no fundo, a descobrir
que o somos e a expor-nos assim. Eu refuto essa ideia porque volto ao exemplo do estudo das vacinas e do cancro. O algoritmo intensifica os nossos preconceitos, e todos temos, e dá-nos razão e legitima os nossos preconceitos. Se nós todos os dias acordarmos com vídeos de imigrantes a matar pessoas, nós que só clicámos naqueles vídeos uma ou duas vezes por curiosidade, porque achamos que o conteúdo era insólito, porque não acreditámos, vamos passar a ter uma desproporção uma atenção desproporcional a um tema que antes não nos interessava. Sim, amplificou. E vai amplificar e vai legitimar o preconceito contra o que é diferente, que todos nós temos. Uns serão por razões étnicas, todos nós temos preconceitos. Sim. Portanto, e se todos os dias acordamos com notícias ou com vídeos ou com sátiras que legitimam, porque dão-nos razão, nós começamos a ter aquelas adversativas do eu não sou racista, mas quer dizer, não é? Porque começamos com essa adversativazinha, Sim. que é aquilo que eu acho que está a acontecer muito na nossa sociedade. E não vale a pena pensar que só cai nisso quem clica naquelas coisas, ou seja, só os tontinhos da cabeça é que clicam, porque todos nós clicamos. Sim. Todos nós temos os mesmos vieses, todos nós somos sensíveis a... Os conteúdos são diferentes, mas todos nós somos sensíveis a estas coisas. E, portanto, eu estou a falar muito aqui porque é aqueles que mais me chocam, esta polarização mais para a extrema-direita, mas à extrema-esquerda também há, não é? Por exemplo, se eu todos os dias vir vídeos que mostram pessoas, os CEOs das grandes empresas a ganhar milhões enquanto as pessoas estão a ganhar muito menos e os números são inventados e são amplificados, eu se calhar começo a sentir revolta e a achar que o sistema, e depois que é esse o problema, o sistema já não me representa. Isto é, o Parlamento já não me representa, os tribunais já não estão do meu lado e, portanto, isto só lá vai com um abanão. Pronto. Sim, creio que a esquerda, eu por acaso tinha uma pergunta sobre isso e até a saltei. Creio que a esquerda já não está muito nesse sítio, uma vez que está mais no centro, e parece-me que essa forma de apresentar contra o sistema foi cooptada pela extrema-direita, ou ser cooptada pela extrema-direita foi relativamente abandonada, pelo menos por uma grande parte da esquerda. Não sei se estou muito de acordo com isso. Acho que isso talvez seja uma visão aqui muito centrada em Portugal. Sim, A extrema-esquerda em França tem bastante expressão e tem até conteúdos bastante populistas. Em Espanha é a mesma coisa. Portanto, eu acho que o fenómeno é igual. O que sim concedo, e digo no livro, é que me parece que os algoritmos favoreçam mais o populismo de direita. Sim. Porquê? Em primeiro lugar, quando eu digo favoreçam, é porque não há nenhuma intenção de favorecer. Apenas é um conteúdo mais viral. E como é mais viral, são favorecidos. E porquê é que eu acho que é mais viral? O populismo, por populismo entendamos aqui a divisão do mundo entre bons e maus. Do lado de lá está um inimigo a abater e a única forma que a sociedade tem de resolver os seus problemas é que o outro lado seja posto de lado e nunca consiga chegar ao poder. Manicaísmo, e em que todos os principais problemas que o país tem seriam facilmente resolvidos se o lado de lá desaparecesse. E tudo tem solução simples. Vamos pensar que o populismo é isto. O populismo de esquerda utiliza muito o conceito da culpa. É um populismo que tipicamente diz vivemos numa sociedade machista, misógina, homofóbica, caucasiana, e nós temos de pedir desculpa por isto. Nós não podemos continuar a ter o privilégio do homem branco. E vive muito desta ideia que o populismo, não estou a falar vive muito desta ideia de culpabilização e, portanto, nós superamos isto se nós criarmos discriminações positivas, se nós pedirmos desculpa, etc. Compensar, não é? Compensar. O populismo de direita não vive desta dicotomia, vive de outra coisa, vive do medo de que a nossa pátria se perca, que as nossas tradições, que o nosso modo de vida se perca, que as nossas crianças estejam a ser manipuladas. Ora, é muito mais forte e o culpado é o outro. Enquanto que no populismo de esquerda o culpado somos nós, e nós temos que fazer um juízo
da autoavaliação enquanto sociedade para nos melhorarmos. No populismo de direita, a culpa é um terceiro, é o outro que vem de fora. Sim, sim. É o estrangeiro, é sempre o estrangeiro. É um estrangeiro que pode ser estrangeiro no Ou sentido não, mas sim. preciso Mas é do alguém que termo, não ou é o pertence. diferente. Sim. Podem ser os homossexuais, É não é? quem não pertence. São estrangeiros no sentido em que não pertencem à minha comunidade, ou à minha norma. Isto é muito mais forte do ponto de vista emocional, portanto, do ponto de vista cognitivo. Nós reagimos muito mais à ideia de que estão a acabar estou a destruir as nossas crianças, estou a destruir a nossa família, do que somos os culpados por uma sociedade racista. E, portanto, este conteúdo é mais viral, digamos assim. Portanto, eu acho que os populistas alinham muito bem com os algoritmos, porque têm um discurso que os algoritmos viralizam muito. E entre estes dois populismos, o populismo de direita manifestamente parece-me que tem tido mais êxito, e a explicação que eu encontro é esta. Não, é a minha explicação, não tenho um... Mas não há um outro fator aqui em jogo, ou seja, eu concordo com isso e acho que é bastante óbvio que o populismo de direita, o algoritmo favorece mais o populismo de direita, também porque os populistas de direitas se propuseram desde cedo, e a origem está muito na alt-right americana, a trabalhar o algoritmo em seu favor, enquanto a maior parte da esquerda, agora talvez comece a mudar um bocado, a maior parte da esquerda sempre foi avessa ao algoritmo e negou a sua utilização em seu favor. Não sei. Vamos lá ver. Todos nós nos adaptamos ao algoritmo. Todos. Eu adapto-me ao algoritmo no momento em que escolho a minha melhor fotografia para pôr no Instagram, porque é aquela que me vai trazer mais likes. E, portanto, eu também me adapto. Eu coloco as stories que eu acho que as pessoas vão gostar mais. E, portanto, todos nós nos adaptamos ao algoritmo. As empresas adaptam-se ao algoritmo, porquê? Porque é o algoritmo que filtra aquilo que aparece. Portanto, uma empresa, um político, um jornalista, um comentador, começam todos a adaptar-se ao algoritmo. Isto é, deixa cá ver como é que eu consigo que a minha mensagem se espalhe pelos telemóveis Sim. todos, que é esse o meu objetivo. Portanto, todos, não é só a direita ou a esquerda que faz isso. A esquerda pode ter atrasado-se talvez um pouco, porque estava habituada a, de alguma forma, ter uma presença privilegiada nos meios de comunicação social. É a minha visão, eu digo sempre isto, que o meu lado político é o da direita, e acho sempre que todos nós, o nosso lado acha sempre que o outro é que é beneficiado pela imprensa, portanto, se calhar a esquerda acha que é a direita, mas havia uma certa cultura gauche na imprensa, e, portanto, a forma como o intermediário, de alguma forma, deixava que a esquerda dominasse. E talvez tenha demorado mais tempo a perceber que o novo intermediário são os algoritmos, não é? Mas ainda assim continuo a achar que ela traz esta dificuldade. Não é que a extrema-esquerda minta menos ou que seja mais bondosa do que a extrema-direita. Eu nem quero fazer comparações, porque não é como comparar um quilo de arroz com um litro de água. São duas coisas igualmente pesadas, mas são diferentes. Sim. Mas acho que os conteúdos, infelizmente, os conteúdos do populismo de direita são bastante mais virais. Sim, provavelmente porque o próprio algoritmo favorece mais o ódio personalizado, dirigido, do que o ódio social geral, como estava a apontar há pouco relativamente aos CEOs, por exemplo. Sim, mas por exemplo, lembro-me da Espanha, o Podemos organizar perseguições físicas a políticos do Partido Popular. As pessoas saíam de casa e havia uma turba que ia atrás deles e eles tinham que se esconder nos cafés. Há imagens disto. E a resposta do líder do Podemos é uma manifestação democrática. E, portanto, perdeu-se foi esse domínio a partir do momento em que os algoritmos permitiram ir ao mais profundo dos preconceitos. E eu acho mesmo que o populismo de direita leva vantagem. Infelizmente, não que eu prefira o populismo de direita ou de esquerda ou vice-versa, é-me indiferente. Acho que os dois, de uma visão manicaísta nunca sai um projeto político a favor de alguma coisa. Sim, e voltamos aí a um dos pontos da conversa, que é ter adversário não é ter um projeto. Resistir ao adversário não é ter um projeto. Que é um pouco esta ideia que se convencionou agora, que para ter êxito na política, para que um partido possa crescer, tem de ser o partido do contra e tem de ser o partido que se propõe a eliminar o lado de lá. Quanto mais viril, para além de viral, for o partido contra o outro, melhor. E é um convite, de facto, que há e que se está a fazer, e é uma reflexão que se faz à direita e à esquerda. Será que temos que endurecer, ser mais... Na linguagem política isso é evidente, não é? Todos os partidos são hoje muito mais bélicos do que eram. Essa influência, esse convite existe, está aí feito, e eu discordo, porque
Os verdadeiros líderes que a história nos deu, e há líderes de direita e de esquerda, e há líderes para todos os gostos, foram sempre líderes que indicaram ao povo a direção, respeitando, nunca indo demasiado à frente, de tal forma que o povo fica para trás e não o vê, não é? Mas foram sempre acima daquilo que é a democracia direta e a turba popular, não é? Os verdadeiros líderes não foram aqueles que fizeram só aquilo que o povo queria, porque senão nunca se anda para lado nenhum, porque o povo é muito diverso, o povo muitas vezes é situacionista, é normal, não gosta da mudança e, portanto, os verdadeiros líderes não são aqueles que fazem tudo aquilo que as redes sociais dizem, são aqueles que comandam. Mas para isso é preciso ter um projeto político, é preciso ter um programa. E quando não há um programa político, quando se é só contra, acho que não encontramos soluções. Sim. Isso que estava a falar da virilidade além da viralidade, a virilidade além da virilidade, não é de certa forma acaba por ser uma hipermasculinização da política, que tem acontecido muito e o Trump tem espelhado isso, não é de certa forma a confirmação daquilo que disse antes, que é vivemos num mundo eurocêntrico onde a figura dominante tem sido, e agora tem sido validada mais, a do homem, a tal do homem branco, hetero, etc. Nós vivemos num tempo de masculinização da política, sim. E há até contra-informação ou propaganda de potências estrangeiras que gostam não afirmando, mas mostrando em vídeos, etc., de fazer da Presidente da Comissão Europeia uma mulher frágil Sim. quando comparada com um Putin ou com um Trump, não é? Sim. E isso, e essa masculinização forçada, tóxica, está também a passar para os mais jovens. Tem havido várias reportagens Sim. sobre esse assunto, não é? Sobre isso. Sim, eu acho que isso está a acontecer. E é muito visível no debate político. Cá estaremos para ver se dura, se fica muito tempo ou não, mas eu diria que hoje vivemos num tempo em que as pessoas estão a assumir, ou há cada vez mais pessoas a assumir que a liderança só pode ser exercida por um macho alfa. Sim, isso tem-se visto não só na linguagem bélica dos líderes do mundo, como também nas próprias atitudes, como temos assistido agora na antecâmara do que pode ser a Terceira Guerra Mundial ou não. Veremos. Uma das minhas dúvidas antes de escrever o livro era: será que isto é uma fase passageira que estamos a viver? Ou seja, uma fase em que estamos mais conflituais, estamos mais bélicos, estamos mais radicais, estamos mais polarizados. É uma fase que estamos a viver. E eu era mais confortável achar que era uma fase do que esta ideia que tenho hoje é de que isto é o resultado de algo e enquanto não mudarmos esta estrutura algorítmica de acesso ao conhecimento e de acesso à informação, ela tenderá a agravar-se. Mas um dos pilares da doutrina fascista do Mussolini era precisamente a violência. A violência era uma ferramenta advogada e convocada pelo próprio Mussolini para exercer o poder. Como muitos líderes de extrema esquerda, a mesma coisa. Sim, Ou seja, eu tento sempre que o livro, tendo eu um lado político, tento sempre não dispersar o leitor para que ele não deite o livro fora só por não estar a concordar. Portanto, eu dou sempre exemplos de esquerda e direita ao longo do livro todo, que é para o leitor me acompanhar porque eu quero mesmo que ele convoca o Mandela e tudo no livro. Sim, a pergunta não era mas sim, sentido. a violência, ou seja, a partir do momento em que o nosso adversário é indigno, se os mecanismos democráticos permitem que ele governe, então temos de partir para a violência. Não é? É uma consequência desta ideia. Porque eu não posso admitir que esteja no poder alguém que é inimigo da minha pátria, está ao serviço de uma pátria estrangeira, está ao serviço de outra. E, portanto, a violência aparece como uma arma que, no fundo, é o povo tomar o poder nas suas próprias mãos e isto leva-nos a um outro ponto que tem a ver com as instituições. A democracia liberal desconfia muito da democracia direta, não é? Eu gosto de dar este exemplo. Nós criámos tribunais precisamente porque achamos que é normal que um pai a quem viola uma filha queira matar o violador.
A sociedade acha isso normal. E, portanto, acha normal este sentimento, mas quer evitar que seja assim que se faça justiça. E, portanto, vamos lá dizer assim: olha, não pode ser o pai a fazer justiça com as próprias mãos, vamos criar tribunais, vão aplicar penas pesadas com certeza, mas o Sim. senhor tem que se defender, temos que saber se foi mesmo ele, etc, 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 não é? Portanto, instituições. A mesma coisa com os parlamentos. É tudo muito bonito, o povo deve decidir, mas quer dizer, se for o povo a decidir em democracias, em assembleias, nunca mais decide nada e muitas vezes depois as coisas não correm bem. Portanto, vamos aqui criar parlamentos. E, portanto, foram-se criando instituições que permitem à população ser representada, mas dão um módico de procedimento, de Sim. racionalidade, etc. Nós estamos a perder o respeito pelas instituições todas. O Parlamento, todos os dias, há um partido que se esforça para que a gente não tenha respeito pelo Parlamento e que já nem quer ouvir aquilo que lá se passa e, portanto, mesmo que seja só por causa deles, vamos perder o respeito pelo Parlamento todo. Isso é dramático. Começamos a achar que os tribunais também andam todos feitos, que o Tribunal Constitucional está feito com dos lados políticos e esquerda e direita andam a dizer a mesma coisa. E, portanto, nós vamos perdendo o respeito pelas instituições. E quando perdemos o respeito pelas instituições é o caldo perfeito para esses fascismos, que é, olha, as instituições falharam todas, vamos tomar o poder pelas nossas próprias mãos, vamos pela violência. E isso pode acontecer, que foi o que aconteceu no Capitólio, não é? A invasão Sim. do Capitólio Sim. foi exatamente isso. Olha, as instituições falharam, a única forma que eu tenho de resolver este problema é tomar o Capitólio pela força. Sim, eu quando coloquei a questão do Mussolini não era no sentido de criar uma oposição esquerda-direita, mas no Sim. sentido de explicar que, ou tentar obter uma explicação, o meio digital realmente amplificou, mas a ideia já existia na sua gênese. Era só nesse Não, sentido. completamente. Eu acho que não há nada de novo aqui. Exato. Nesse sentido, eu quero, e o livro são 400 páginas a dizer isto, não há, mas há uma coisa completamente nova aqui. Porque um dos contra-argumentos que ouço muito quando comecei a escrever o livro e a falar com pessoas e a mostrar esta preocupação é: mas isto não é nada de novo, sempre foi assim. Sempre houve propaganda, sempre houve boatos, sempre houve mentiras. Isso não é nada de novo. Agora é só uma coisa talvez mais, enfim, mais tecnológica e tal. Não, não, não. Isto é completamente novo. Porque não é a mesma coisa termos um ditador a um microfone da rádio a dizer um discurso que é ouvido pelos milhões da população, mas é o mesmo discurso para todos, ou ter a capacidade desse ditador tem hoje de, para cada um de nós, dar um discurso diferente. Eu costumo caricaturar desta maneira. Imaginem, e enfim, isto é um não sei se é verdade que isto aconteceu, mas se não é, dá para exemplificar. Portanto, dizia-se que no referendo do Brexit foi possível pessoas que tinham gatos receberem conteúdos falsos a dizer que a União Europeia queria proibir as pessoas de terem gatos. As pessoas que tinham cães recebiam proibidos de terem cães. As pessoas que viajavam muito diziam que a União Europeia queria proibir os voos por causa do ambiente. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que foi possível adaptar a mentira aos medos individuais de cada um. Isto é completamente novo. Portanto, a capacidade de manipulação e o seu teor persuasivo é completamente novo. Com uma outra coisa, é o fenómeno aditivo. A rádio pode viciar-nos porque gostamos, mas quer dizer, a um determinado momento é que acabou o programa. As redes sociais nunca acabam. Se repararem, a rede social nunca acaba. Há sempre mais conteúdo. Há sempre mais. Nunca há aquele momento em que nós fechamos o livro e dizemos assim: olha, e agora vou fazer o quê? Agora vou prestar atenção a quê? Não. É infinito. Aquilo é infinito. E, portanto, nesse sentido, não é nada de novo, porque a natureza humana é a mesma. Não há nada de novo, porque há agentes malignos na política que querem enganar-nos, querem iludir-nos e manipular-nos. Também não há nada de novo aí. Não é a primeira vez que os políticos metem, nada disso. O que há de novo é este ambiente, é este ecossistema algorítmico que eu chamo de algoritmocracia. Sim, e esse ecossistema algorítmico acaba por potenciar a segmentação da mentira, como estava a dizer, que é diferente, substancialmente diferente do que foi, por exemplo, na Alemanha nazi, quando foram dados rádios às pessoas para ouvirem os discursos, mas sim, o discurso era generalista e era contraposto com a realidade. Neste momento, o digital acaba por moldar a própria percepção da realidade da forma que nós caminhamos nas ruas e podemos, devido àquilo a que somos expostos, achar que a rua do Bem Formoso está completamente tomada por Sim. paquistaneses ou alguém do Bangladesh. Sim, a sociedade convive bem com a diferença de opiniões e convive bem até com opiniões estúpidas e falsas. Porquê? Porque
havia um espaço público comum em que essas mentiras eram afastadas pelo debate. Ou seja, nós estamos num café e alguém diz a Terra é plana, nós aceitamos que essa pessoa diga que a Terra é plana. Porquê? Porque estamos ali todos à conversa e aquela pessoa vai ser ridicularizada e ela Sim. própria vai se isolar. Quando o que se passou é que o espaço comum acabou. A pessoa que diz que a Terra é plana vai se encontrar com outras pessoas que dizem que a Terra é plana e vão convencer outras que dizem que a Terra é plana. Porquê? Porque ela nunca vai ser confrontada. Sim, sim. Ela não é confrontada, pelo contrário, ela é sempre confirmada, ela é sempre validada. E depois há uma outra característica que nós temos, é que nós adoramos sentir que sabemos mais do que os outros. E, portanto, esta ideia de que eu sei que a Terra é plana, mas os outros não sabem, é muito tentadora. Nos casos a Terra é plana, noutros casos, nos nossos casos, são outros aspectos. Todos nós gostamos de pensar, o resto das pessoas não está a ver, mas eu estou. Não há se falarem com médicos, eles todos dizem quando os pacientes lá vão com tese, não, porque eu fui-me informar. Viu no Google, sim. Eu fui-me informar, eu li, como as pessoas que acham que há os chemtrails dos aviões, não é? Não, eu estive a ler, eu fui-me informar. Portanto, estas realidades paralelas criam um desafio à liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão, tal qual nós a configuramos hoje, ela estava pensada porque estava numa arena. Sim. E, portanto, nessa arena, as ideias parvas, absurdas, sem provas, acabavam por ir afastar-se. Agora não há arena comum. E nós vivemos em realidades diferentes. Por exemplo, na Rua do Bem Formoso. Vamos imaginar que há uma manifestação com alguma violência, em que manifestantes partiram lojas e em que polícias bateram nos manifestantes. Se foi antes ou depois de partir as lojas, não interessa. Antes, nós podíamos estar os dois a ver televisão ou a ler uma reportagem com a fotografia da manifestação e nós intuitivamente podíamos ter opiniões diferentes sobre o que se passou. Eu, se calhar, mais à direita, vou sentir mais simpatia pela polícia e vou achar que, se calhar, os manifestantes exageraram. Mas desse lado, se calhar com mais simpatia pelos manifestantes, dizer não, mas a polícia tem a obrigação de não cometer estes excessos. Sim. E, portanto, temos opiniões diferentes sobre algo, mas conseguimos conversar porque ambos vimos mais ou menos a mesma coisa. Sim. Com lentes diferentes, mas vimos a mesma coisa. Mas não uma versão editada da mesma Agora, coisa. se eu na minha rede, eu só vi manifestantes a partir lojas e não vi sequer um polícia a bater em ninguém. E desse lado é o oposto. Quando nós nos encontramos para conversar, nós achamos que o outro está maluco. Está maluco. Porque ele não viu aquilo que eu vi. E isto acontece todos os dias. Todos os dias acontece. Portanto, porquê? Porque os conteúdos são editados por bolhas e por segmentos. Nós vemos uma visão segmentada da realidade. Sempre vimos. As fotografias sempre foram enganadoras. Os jornais sempre nos condicionaram. Sim. Tudo isso é verdade. Só que há aqui duas coisas que eu acho que são importantes dizer, para além da sofisticação que isto tem, de que já falámos. É que a primeira é a ilusão da completude. Isto é, eu vejo um vídeo, mas eu tenho a ilusão de que aquilo é a descrição completa da realidade. E, portanto, o que não aparece ali não existe. Só pode ser mentira. E mais, como hoje a inteligência artificial permite criar conteúdos, quando alguém, passado eu já está com a minha cabeça feita, me vem mostrar imagens ao contrário, a minha tendência é achar que aquelas imagens são inventadas, ou podem ser inventadas, e portanto eu não acredito. E nesse sentido, isto é novo, é esta ilusão de completude. Ia falar de outro aspecto, que me esqueci, mas entretanto havia outro aspecto importante disto, mas agora de repente não... E com isto tudo que tivemos a falar, a moderação é agora o não binário da política atual? É. É por aí que começou a minha busca por este tema. Foi sentir-me enquanto moderado, que acho que sou, e enquanto convictamente moderado, começar a sentir que esta minha característica, que sempre foi uma característica muito valorizada, que me trouxe sempre, do ponto de vista político, ganhos, passou a ser um handicap brutal. Passei a ser acusado de ser brando, fraquinho, de não ter convicções.
E isso, eu comecei à procura do porquê. Escrevi um artigo, na altura, chamado Os Moderados são os Novos Apátridas, porque ninguém os quer. Ninguém os quer. São demasiado consensuais, portanto, tentam arranjar pontes, mas quem é que quer agora alguém para fazer pontes? E foi na busca do porquê disto que eu fui parar ao tema dos algoritmos quando eu ainda não o conhecia, não é? Eu ainda não Sim, sim. estava, ainda não estava aí. Mas até o mais empedernido dos radicais se considera moderado. De onde é que podemos partir para fazer uma avaliação destas? Não, por acaso não sei se isso, bem, pode ser, claro, não diria isso. Acho mesmo que a moderação está fora de moda e acho mesmo que os radicais não querem ser moderados. Acho hoje que basta ouvir muitos dos intervenientes políticos hoje. As pessoas querem tomar posição. As pessoas querem ter um lado. E, portanto, eu acho que o moderado aqui, no sentido de achar que tem que se ouvir o outro, é algo que não. Há muita gente que enjeita. Mas não deixa de ser verdade. Um aspecto é, nós nunca vemos em nós o problema, não é? Portanto, os radicais são sempre os outros. Eu estou apenas do lado certo. E essa circunstância tem a ver com o nosso viés e, sobretudo, o viés da confirmação. Nós procuramos, na realidade, factos que comprovem aquilo que nós pensamos e descartamos, convenientemente, os factos que não. Pode ser. E posso, de facto, estar nessa circunstância. Acho mesmo que o caminho da moderação está muito comprometido. Temos de encontrar uma forma de o discurso moderado ser suficientemente sexy para que os algoritmos também o viralizem, não é? Não sei se é impossível, será seguramente difícil, mas temos de encontrar forma de tornar a moderação atrativa, porque os impulsos são todos em sentido contrário. A minha pergunta não era necessariamente nos atores políticos, políticos no sentido de políticos Eu sei, de na carreira. sociedade, não é? Sim, não, até era mais no sentido de quem dá voz às ideias extremas, sobretudo da extrema-direita, muitos deles são influencers, que se apresentam como pessoas dotadas de bom senso quando trazem ideias como a xenofobia ou a homofobia. Era nesse Sim, sentido que eu não, perguntava. sim, e vamos lá ver, eles têm uma enorme vantagem. Quando se diz que o André Ventura ganhou os debates todos, sim, mas quando não há limites, não é? Quando a realidade não é um limite, a verdade não é um limite e a decência não é um limite, então ganhar é fácil. Porque se do outro lado está uma pessoa que só quer dizer, atenção, todos os políticos, não é que mintam, mas todos os políticos contextualizam. Sim, tem uma Não, agenda. não estou a dizer que são todos uns santos, não é nada disso. Mas uma coisa é estar a tentar dourar a pílula e tentar mostrar os números que melhor mostram a nossa realidade e esquecer dos números que nos mostram que estamos errados. Outra coisa é não ter qualquer limite da realidade ser completamente indiferente. Ora, quando a realidade é completamente indiferente, claro que ganhamos o debate, porque nunca estamos do outro lado, é uma pessoa que está muito mais limitada. Sim, está cingida à realidade. E depois, e isto é uma chatice, mas a realidade é chata. Não é entusiasmante. A mentira ou a meia-verdade é muito mais empolgante, é muito mais mobilizadora. Portanto, os moderados, nesse sentido, estão num território de perdas. Há um plano inclinado, claramente, que é muito difícil. E dir-se-ia, bom, mas a verdade ainda tem força, não é? A realidade é o que é. Isso é o primeiro capítulo do meu livro, ou o segundo. Não é bem assim, porque a verdade deixou de existir. A partir do momento em que cada um de nós vive numa bolha que não é confrontado com a bolha do outro e, portanto, eu nunca sou confrontado com a minha mentira. Eu posso mentir e os desmentidos não chegam à bolha das pessoas que acreditam em mim. E, portanto, nesse sentido, a verdade está a perder Terreno. poder. Sim. Está a perder poder. E as pessoas dizem hoje, eu tenho direito à minha verdade. As pessoas têm seguramente direito à sua opinião. Não podem achar que é sempre a verdade, não é? Sim. Mas essa questão do André Ventura ganhar os debates todos é altamente disputada, aliás. E a questão da moderação não ser sexy, pelos vistos, a moderação já é pelo menos atraente, uma vez que o António José Seguro ganhou com apoio de todos os quadrantes, desde o Cavaco Silva até ao PCP. Não estaria tão otimista relativamente a isso, embora isso é um facto insofismável.
Os populistas não precisam de ganhar eleições para contaminar tudo. O nosso discurso político, aquilo que se discute em Portugal, é a agenda política dos populistas. Isso é. Pode ser, podemos, a maioria até ser contra, não é? Sim, sim, mas falamos. Mas o tema é, a agenda política é toda ela condicionada. São eles que definem os termos da discussão. Que é uma queixa que os populistas de direita têm, e eu acho que com razão, que antes acontecia à esquerda. Muitas vezes os termos da discussão eram impostos pela esquerda. E acho que um bom exemplo é quando se queria falar de imigração, que bastava Sim. ter uma qualquer dúvida e de repente já não se podia falar. Eles beneficiaram brutalmente dessa circunstância. Sim. Mas os populistas não precisam de ganhar as eleições para condicionar tudo. E eu acho que isto é visível hoje Sem na dúvida. sociedade, não é? Sem dúvida. A era da verdade alternativa, como lhe chama Steve Bannon, veio ocupar o espaço do centro, ou da moderação, se quiser, e dinamitar os seus conceitos base de forma a travestir o sonho do maio de 68 e realizar o impossível. E assim assassinou toda a capacidade que tínhamos de sonhar. A verdade alternativa é um conceito extraordinário, não é? Sim. Também gosto muito. Mas ela é muito atrativa porquê? Porque, na verdade, nós nunca sabemos o que é verdade. E isto beneficia os cultores da verdade alternativa. E eu tento dizer isso e explicar no livro. Nós nunca, a nossa sociedade, as democracias liberais, não se arrogam saber a verdade. Arrogam-se ter métodos para nos aproximarmos da verdade. E o método que nós temos é o método científico. Isto é, toda a gente é livre de dizer o que quiser, mas deve demonstrar, e se não consegue demonstrar, a sua ideia não é verdadeira. E eu, se consigo demonstrar, a minha ideia é verdadeira até que um dia ela possa ser colocada em causa. Os cultores da verdade alternativa gostam muito de dizer, pois, mas o Galileu também foi perseguido e, portanto, eu sou o Galileu dos tempos modernos. Bom, mas é que o Galileu conseguiu provar que a sua teoria estava verdadeira. Estes senhores não provaram coisa alguma. A ideia de ser eu sou minoritário, eu vou contra a corrente, não faz de nós um Galileu. O que fez de Galileu é que ele provou, ou iniciou, e trouxe elementos para provar algo. Portanto, e nós estamos a perder o método científico, porquê? O método científico implica provar, contestar, debater. Porque a partir do momento em que nós começamos a aceder ao conhecimento através da inteligência artificial, portanto, através dos modelos de linguagem natural, nós deixamos de ter uma resposta fruto da ciência, como tínhamos numa enciclopédia, ou de um professor, ou de um amigo, enviesados, sempre. Deixámos de ter respostas fruto disso, passámos a ter respostas fruto de uma coisa que não tem ciência. E aí, deixem-me só ser um bocadinho técnico. Como é que os modelos de linguagem natural funcionam? Como é que o ChatGPT funciona? Ele funciona com plausibilidade. Ele junta palavras que tipicamente estarão juntas umas a seguir às outras. Portanto, quando ele nos dá respostas certas, dá-nos respostas certas por acaso. É verdade que é um acaso muito sofisticado e está preparado para que cada vez mais nos dê respostas certas. Mas é um acaso. Ele não sabe absolutamente nada do que nos está a dizer. Não há ali um ele, não é? Probabilidade, aquilo trabalha probabilidades. Trabalha com probabilidades e, portanto, como leu em milhões de documentos que 2 mais 2 são 4, ele vai responder que 2 mais 2 são 4. Agora, a partir do momento que lhe começamos a fazer perguntas que dependem de contexto, que dependem de visões políticas, que dependem... Sim, mais subjetivas. Sim, ele vai nos dar uma resposta que pode ser verdadeira, pode não ser verdadeira, que provavelmente estará adaptada àquilo que nós vamos interagindo com ele, e portanto nós deixamos inclusivamente de ter como oráculo, digamos assim, ou melhor, passamos a ter um oráculo da verdade, que é um modelo de linguagem natural, que não tem necessariamente nenhum rigor factual. Havia enciclopédias enviesadas, havia professores e jornais enviesados, mas havia... já me lembro do que é que queria dizer. Mas há uma grande diferença, a somar às outras que eu já estava a dizer. É que eu sei quem é o diretor do jornal. Eu posso escolher outro jornal. Sim. Eu posso escolher outra enciclopédia. E se não há nenhuma, posso-me queixar que não há nenhuma que eu goste. Eu nos algoritmos não tenho escolha. Pensem lá um bocadinho. Quem é que escolhe as notícias que vêm todos os dias nas redes sociais? Os vídeos que aparecem? Não somos nós.
Alguém escolheu. Portanto, eu não tenho verdadeiramente escolha. Se eu quiser, eu dou este exemplo porque eu acho que ele ajuda a ilustrar. Nestas eleições presidenciais, portanto, nesta campanha, houve um candidato presidencial, que foi o João Coutinho Figueiredo, que se queixou de que as televisões não estavam a convidá-lo para os debates, porque o estavam a tratar como um candidato que não chegaria à segunda volta. E ele achava, e os números vieram a comprovar, que ele era um dos candidatos a chegar à segunda volta. E, portanto, fez um vídeo e disse: as televisões estão a discriminar, etc. Ele pôde fazer esse vídeo. Agora, se ele quiser queixar-se de que os meus vídeos não aparecem nos telemóveis, queixa-se a quem? Neste momento não há quem. Queixa-se a quem? Não há regulação, não é? Portanto, Não há uma se eu começar a perceber que os meus vídeos não aparecem em lado nenhum, eu queixo-me a quem? Se eu quiser perceber porque é que eles não aparecem, quem é que me dá explicações? E que explicações são essas? Agora, portanto, nós temos aqui uma camada, um filtro, que condiciona brutalmente o nosso processo de formação de opinião, a percepção. Sim. que condiciona o processo de deliberação política, e nós não sabemos quem são. Isto é a primeira vez. Não é que seja a primeira vez que nós somos condicionados. Não, isto sempre fomos. Sempre fomos. É normal. É a primeira vez que somos condicionados de forma tão sofisticada, tão personalizada e sem saber. E sem ter poder de escolha. E, portanto, o livro é um pouco um grito de alerta, ou um manifesto, se quiserem, para discutirmos isto em sociedade e procurarmos regras sobre qual é a melhor forma de resolvermos isto. Por acaso, antes, quando eu estava a preparar aqui as coisas, a minha filha fez uma busca e a IA devolveu a dizer que nós já tínhamos feito esta atitude e quais foram os temas que discutimos. Porquê é que isto acontece? Não é? Porquê é que isto acontece? São as chamadas alucinações. Porquê é que estes modelos alucinam? E a palavra alucinação já é péssima, porque a palavra alucinação já dá a entender que estamos ali perante um ser senciente e que alucinou. Ele alucina porquê? Ele está preparado para nos dar respostas. Ele não sabe o que não sabe. Portanto, perante uma pergunta sobre porque é que A, o que é que A e B já discutiram ou vão fazer, ele vai dar respostas plausíveis. Vai dizer, olha, o A já discutiu com o B e os temas foram estes. E se calhar os temas hão de andar lá perto destes que estamos a discutir. Ele não sabe nada, ele não respondeu nada que soubesse. Ele deu-nos a resposta plausível, porque ele não sabe. Para mentir, é preciso saber o que é verdade Sim, e tem que escolher. ter valores. Claro. Não, é preciso saber o que é verdade e escolher mentir. Os modelos de linguagem natural não sabem nada disto. Têm uma enorme sofisticação e, portanto, eles são muito úteis. Atenção, quem me ouve pode achar que eu sou um cético, não utilizo. Eu utilizo a inteligência artificial todos os dias e no meu trabalho utilizo todos os dias e sou um adepto. Não, isso não me faz cego perante os desafios que ela levanta. Num exercício democrático, vou perguntar se alguém do público tem perguntas, se não faço eu a última, porque já estamos a chegar ao fim. E, portanto, está ali um senhor ao fundo que diz que tem pergunta. Tem um microfone para ele? Podes emprestar isso, faz favor. Obrigado. Bom, conseguem-me ouvir? Sim. Sim. Queria só pegar numa coisa que disse, que é do não termos opção em termos de nos informar. Eu acho que discordo com isso. Nós temos opção. As pessoas tornaram-se suficientemente preguiçosas para não gastar um pouco de energia a exercer essa opção. E relacionado com isso, gostava de ter a sua opinião sobre a cada vez a mais falta de mídia que haja de facto jornalismo de investigação. E como é que está a ver as coisas evoluir? Muito bem, obrigado pela pergunta. Eu acho mesmo que nós não temos grande opção. Há uma opção que é não vou às redes sociais, não tenho plataformas eletrónicas, não faço. Acho essa opção altamente binária, não é? E acho-a pouco plausível, pouco possível. Todos nós precisamos, até a nossa vida em sociedade já não dispensa. E nós não temos a opção, porque nós continuamos a ter a opção de escolher o jornal que queremos ler e ver os programas de televisão, mas verdadeiramente aquilo que está a acontecer na sociedade, por opção é certo, mas porque é assim que as coisas funcionam, é que nós passamos a ser consumidores passivos de informação. E a informação não é só conteúdo noticioso. São vídeos do YouTube, são sátiras, são os influencers que nos aparecem. E eles vão-nos aparecendo sem que a gente peça. Portanto, eu estou a fazer scroll no meu Instagram e estão-me a aparecer coisas que eu não pedi para aparecer.
No meu YouTube estão a aparecer coisas que eu não pedi para aparecer. É nisso que eu acho que nós não temos opção. Podemos dizer, pá, eu não quero ver isto, vou passar à frente. Certo, mas todos nós temos os nossos pontos fracos. E é uma tendência, não é? E aquilo está feito por prémios Nobel. Estou a caricaturar, ou seja, são neurocientistas que ajudaram a definir como é que os algoritmos interagem connosco. Portanto, claro que sim, teremos sempre a opção de ir investigar, teremos sempre a opção de ir confrontar, teremos sempre a opção, mas vivemos numa sociedade em que nem nós temos capacidade de fazer isso sobre todos os temas. Portanto, mas com certeza, não quer dizer que estamos todos condenados parece-me que o grosso da população estará assim. E sobre o jornalismo, eu falo muito de jornalismo no livro, sou bastante crítico e talvez dou este exemplo. Quando os jornalistas ocultaram durante meses, até mais de meses, as debilidades cognitivas e físicas do presidente Joe Biden, ainda que para poder impedir que Trump de ganhar, não fizeram um bom trabalho. E reforçaram a ideia de que há um sistema contra. E o jornalismo não pode... O jornalismo tem de existir para investigar do a quem doer. E isso por um lado. Portanto, por um lado está a acontecer. Mas o que é que está a acontecer no jornalismo? Se o jornalismo está preso aos factos, é chato. E a concorrência hoje é dos influencers que contam histórias sem os limites dos factos e sem os limites da realidade, e isso é muito mais interessante. Portanto, é isto que eu vou ver. Ou então, eu vejo conteúdos que são só os 10 segundos ou os 20 segundos de uma reportagem, que é aquilo que me aparece nos Reels. E então, mesmo que a reportagem tenha sido bem feita, tenha havido bom jornalismo de investigação, eu não capto todo o trabalho de investigação. Porque a realidade não cabe em 20 segundos, que são os 20 segundos que eu vejo, e o meu attention span é só para 20 segundos ou 30 segundos. E isto é um desafio que os jornalistas têm. Depois, para além dos problemas que o jornalismo tem de ser mal pago e, portanto, não ter memória, ou muitos jornalistas já não têm, etc. Tudo isso. Mas o inimigo, ou o adversário, é muito feroz. Sim. E nós também vemos os títulos que hoje aparecem. Por exemplo, o André Ventura é entrevistado todas as semanas na televisão. Se calhar todos os dias. Precisamos de audiências, chama o Ventura. Bom, se é assim, então não vamos longe, de facto. Outra coisa, esta ideia de que se alguém diz que a Terra é plana, eu posso escrever que o título é A Terra é plana, não é bem assim. Eu não preciso de para isso, os jornalistas não eram só carregavam microfones. Eu preciso saber que alguém mentiu ao dizer que a Terra era plana. Esta ideia de que eu só tenho que... Eu limitei-me a escrever o que o senhor disse. Está bem, mas calma. Sim, não tem é? que haver enquadramento. Não é? Mas é um desafio difícil e, quer dizer, eu acho que é um modelo de negócio que já tinha tantas adversidades nos dias de hoje. Esta é uma adversidade ainda maior, mas é mesmo, acho eu, porque a realidade é limitativa e o jornalismo, em princípio, está limitado pela realidade. E ver os influencers a terem mais credibilidade do que médicos, a ver influencers a ter mais credibilidade que cientistas, ou influencers a ter mais credibilidade do que jornalistas, é difícil. E nós podemos pensar que isto são só franjas, mas se nós tivermos mesmo cuidado de ouvir colegas de trabalho, pessoas da nossa família e amigos nossos, nós vamos ver como a coisa está muito mais generalizada. Sim. do que aquilo que nós pensamos. Só para completar, também dar a minha opinião antes de acabar. Além disso, que tu que disse, que eu também concordo, também há outra questão, que é o jornalismo tem vindo cada vez mais a querer ombrear com as redes sociais, socorrendo-se das mesmas técnicas, quer seja o clickbait, quer seja isso que estava a dizer. Inclusivamente, a direção do Público deliberou, não sei se foi há 1 ou 2 meses, que queria avaliar a qualidade dos artigos do trabalho jornalístico de acordo com as métricas das redes sociais, a permanência no artigo, a leitura, os cliques e isso tudo. E isso vai levar a afastar-se cada vez mais o jornalismo do que é e deve continuar a ser a sua área de competência, que é a investigação. Por isso é que temos títulos como escândalo no Parlamento. E depois não era escândalo nenhum, foi só um rifraf. Sim. Mas porquê? Porque a palavra escândalo nós clicamos.
Havia um anúncio ali ao pé da... quando se vinha da ponte, portanto, quando se vinha da margem sul, que dizia qualquer coisa como sexo. E depois era uma publicidade... Motel. É um Hã? motel. Não é o do motel? Era uma publicidade de uma coisa qualquer. Era um motel. Era o Seven, Não, acho. não. Não, porque aí a palavra sexo estava associada ao produto. Não, Ok. não. Era tipo sexo ou uma coisa assim. E depois era um outro produto qualquer, não tinha nada a ver. E eu pensei, mas porquê que está aqui a fazer? Mas claro, eu olhei, porque dizia sexo, portanto eu olhei. É isto hoje que se passa muito e o comentário televisivo também vemos hoje os comentadores muito mais violentos por causa do Reels de 20 segundos que eles querem que depois apareça, que é para continuar a ser convidados e continuar a ser comentadores. Portanto, há um incentivo a isto e se estamos a terminar, para além de agradecer o convite e às pessoas que estão aqui, acho que nos estão e vão ouvir, aquilo que eu penso que nós, como cidadãos, devemos exigir é algum poder de personalizarmos os algoritmos que todos os dias organizam aquilo que nós vemos. Se nos dissessem que era o Estado que todos os dias escolhia as notícias e os vídeos que nós víamos, mas mais do que isso, era o Estado que escolhia todos os dias aquilo que nós não iríamos ver em circunstância alguma, portanto, que iria esconder de nós íamos achar que estávamos numa ditadura. É exatamente isso que acontece. Não há um ditador, há algoritmos, não estão necessariamente apostados em serem ditadores, mas o resultado é que nós estamos a ser condicionados sem qualquer tipo de possibilidade de modelarmos isso. E isso eu acho que é um debate que a sociedade devia fazer e devia dizer: eu quero ter poder de opção verdadeiro e não apenas, olha, só me resta desligar as redes sociais para continuar são de cabeça. Sim. Ok, obrigado por ter vindo, ter aceito Obrigado eu. por esta conversa e obrigado Foi um à gosto. FNAC por nos ter acolhido. Em breve isto vai estar disponível em todas as plataformas habituais. Obrigado. Obrigado.